Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de eletrostática, dessa vez, uma questão sobre diferença de potencial. Em um ponto A do universo, constata-se a existência de um campo elétrico E de intensidade 9 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb, devido exclusivamente a uma carga pontiforme Q situada a 10 centímetros deste ponto A. Pessoal, temos uma carga pontiforme, portanto, esta carga tem forma de ponto, que é um jeito muito sutil de dizer que as dimensões dessa carga elétrica são desprezíveis. Além disso, de acordo com o enunciado até aqui, sabemos que existe um ponto A 10 centímetros desta carga elétrica. E o interessante é que a questão fez questão de nos dizer que lá no ponto A existe um campo elétrico de 9 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb produzido por esta carga. Portanto, se essa carga produz campo, podemos então dizer que ela é uma carga elétrica geradora. Muito bem. Existem dois sinais possíveis para as cargas elétricas. Ou essas cargas são positivas e os campos gerados por elas são divergentes, isto é, as linhas de campo elétrico se afastam da carga, ou temos uma carga de sinal negativo. E, para as cargas de sinal negativo, encontramos campos convergentes. Note que agora as linhas de campo convergem para a carga negativa. Veja, o sinal da carga elétrica não vai importar tanto assim para essa questão. Nós queremos trabalhar com os módulos, com as intensidades dos campos elétricos. Então, podemos fingir que esta é uma carga positiva e teremos aí os mesmos resultados se fingíssemos que essa carga é negativa. A diferença é somente no sentido do campo, como nós mencionamos agora há pouco. Se essa fosse uma carga positiva, o campo elétrico gerado em A apontaria para a direita. Afinal, nós temos aqui um campo divergente e, portanto, temos aqui uma linha de campo que se afasta da carga geradora original. Então, temos aqui o campo no ponto A. Se esta fosse uma carga negativa, o campo A apontaria para a esquerda, mas teria mesmo módulo. Muito bem. Vamos ver como é que a questão prossegue com o enunciado. Em um outro ponto B, distante de 30 centímetros dessa mesma carga, o vetor campo elétrico tem intensidade de 1 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. A questão deseja saber qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Pessoal, vamos por partes. Veja só. Temos aqui agora um ponto B, vamos tentar manter um pouco de proporção aqui. Temos um ponto B e, de acordo com a questão, o ponto B está a 30 centímetros de nossa carga geradora. Como essa carga geradora é positiva, teremos um campo que aponta para a direita lá no ponto B. Porém, dessa vez, este campo elétrico vale 1 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Quer dizer, então, que do ponto A para o ponto B, tivemos uma redução no valor do campo elétrico. E isso faz perfeito sentido. O campo elétrico é calculado como a mesma coisa que a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância entre a carga geradora e o ponto de interesse ao quadrado. Observe que o ponto B possui maior distanciamento, e isso faz com que ela tenha um campo menor mesmo. Afinal, temos aqui grandezas que são inversamente proporcionais. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Portanto, a questão faz muito sentido. Muito bem. Pessoal, veja só. Nós queremos descobrir a diferença de potencial entre os pontos A e B. A diferença de potencial é representada pela letra U,
e queremos a diferença de potencial entre os pontos A e B. Portanto, queremos subtrair o potencial A e aqui o potencial B. A diferença de potencial entre A e B é o potencial em A menos o potencial em B. Como é que podemos descobrir o potencial em A e o potencial em B, para que possamos então determinar a diferença de potencial entre esses pontos? Veja só, o potencial elétrico de forma isolada é a mesma coisa que o campo elétrico naquele ponto multiplicado pela distância desse ponto, a carga que gerou esse campo elétrico. Então, se quisermos o potencial em A, nós simplesmente multiplicaremos o campo em A pela distância de A até a carga geradora. E o potencial em B, de forma análoga, será a mesma coisa que o campo em B multiplicado pela distância entre B e a carga geradora. Os campos elétricos foram fornecidos pela questão. O campo em A é a mesma coisa que 9 vezes 10 à quinta, enquanto que o campo em B é a mesma coisa que 1 vezes 10 à quinta. Muito legal! A distância do ponto A até a carga geradora é de 10 centímetros, que podemos tratar como 0,1 metro, afinal, de centímetros para metros, dividimos por 100. E, para trabalharmos no Sistema Internacional de Unidades, precisamos que a distância esteja em metros mesmo. A distância do ponto B ao ponto em que a carga geradora se localiza é de 30 centímetros. Pela mesma lógica, temos aqui 0,3 metros. Muito bem, cuidado. Então, aqui multiplicamos por 0,3. 9 vezes 0,1 é a mesma coisa que 0,9. 0,9 vezes 10 à quinta. Para colocarmos isso aqui no Sistema Internacional de Unidades, em notação científica, nós teríamos uma vírgula para cá, e aí nós temos 9 vezes 10 a quanto? Quando a gente aumenta o número aqui, diminuímos 1 no expoente. Então, temos 9 vezes 10 a quarta volts no SI e também em notação científica. 1 vezes 0,3, ora, é a mesma coisa que 0,3 vezes 10 à quinta. Notação científica e SI. Vamos lá. Trazemos a vírgula para cá, subtraímos 1 do expoente. 3 vezes 10 à quarta em notação, e no SI nós temos essa unidade em volts. Agora, temos todas as condições para calcularmos a diferença de potencial. O potencial em A é a mesma coisa que 9 vezes 10 à quarta, e o potencial em B é a mesma coisa que 3 vezes 10 à quarta. Como 10 à quarta é um fator comum, podemos subtrair 9 e 3. 9 menos 3 é a mesma coisa que 6. Repetimos aqui a base 10 elevada à quarta potência e descobrimos que a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 6 vezes 10 à quarta volts, o que consta na letra C de cirrose. Até a próxima questão.